Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia. Olá, meus amigos e minhas amigas, o Bora Correr com o Breno Perrusso está começando mais uma vez e hoje nós vamos enveredar pelo mundo das ultramaratonas, pelo mundo dos loucos. Se dizem que maratonista é doido, esse cara que eu vou entrevistar hoje, já está aqui do meu lado, é mais doido ainda. E você vai entender por quê. Além de ser ultramaratonista, é ultramaratonista das outras maratonas que ficam girando em circuitos pequenos. Vamos explicar aos poucos para você ir entendendo. Vamos lá, o entrevistado de hoje é o médico cardiologista Rodrigo Medeiros, meu amigo das antigas. Conheço há muito tempo, muito antes dele se tornar corredor, muito antes de eu me tornar corredor. Eu já conhecia desde a época da antiga Termas Iguaçu, da nossa academia, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000. É das antigas mesmo. Rodrigão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bicho. Aliás, muito obrigado por ter aceito o convite e bater esse papo aqui, contar um pouco da sua vivência no esporte, porque quer queira, quer não, é uma história de superação muito massa. Eu sou fã, eu confesso a você. Rapaz, obrigado pelo convite. Como você disse, eu vindo pra cá, tava me lembrando que a gente se conhece há muito tempo, né? Acho que a gente fez mais ou menos na mesma época o pré-vestibular, a gente fazia musculação. Confesso que você enveredou pra esse lado aí, eu nunca gostei, mas sempre gostei de fazer esporte. Desde pequeno meus pais colocaram, eu acho que a grande maioria dos pais colocam na natação, com medo de se afogar, etc. Cheguei a fazer basquete, vôlei, o velho e bom peladeiro. Mas foi na corrida que de fato eu me encontrei a minha terapia hoje e eu não abro mão. A gente tem mais ou menos a mesma idade. Nós somos da mesma faixa etária. Eu tenho 43. 35. Porra, aí... 43 também. Aí, porra, como é que é isso? Mais a mesma idade, não, eu tenho a mesma idade. Eu comecei a correr em 2012. Você começou na mesma época, um pouco depois? 2015. Como é que foi esse teu início na corrida? Como é que foi? Como é que o bichinho da corrida lhe picou? Rapaz, na verdade, eu sempre fiz outros esportes, como eu disse, e assim, meio que o divisor de águas foi em 2013, jogando bola, e por acaso rompi o ligamento do joelho, e aí tive que me ausentar. Olha que o Vaninho chegando com o cara, nosso carro. Olha aí, que coisa boa. Esse aqui com açúcar, né? Isso aqui é bom toda hora. Esse aqui é pra Rodrigão. Obrigado, amigo. Valeu, grande Vaninho. Obrigado, meu irmão. E aí, tive que abandonar o futebol. E aí, foi mais ou menos na época que se falava muito de corrida. Eu tinha amigos que faziam e tinha uma amiga minha, Poliana, inclusive eu devo até ela, mulher de Delano, eu devo até ela esse início, Poli. Eu lembro que eu ficava nos bares com Delano na sexta-noite, no sábado, e ela ia correr. E eu olhava assim e dizia, meu Deus do céu, que bicha louca. Não tem coisa melhor do que estar aqui num bar, escutando música, resenhando, desopilando, e os outros fazendo cara de sofrimento na rua, voltando cansado, lesionado, machucado. Que povo louco é esse? E aí, um belo dia ela me convidou, em 2015, foi minha primeira corrida. Foi uma corrida que acho que nem existe mais, que era, a distância não existe mais, que era a do Sesc, 7,5 quilômetros, que acho que hoje em dia não tem mais 7,5. E aí fui, e sem treinar, e me encantei. Eu disse, caramba, é isso. E eu acho que talvez por já fazer esporte aeróbico de longa data, eu senti que ali dava pra fazer alguma gracinha que nos outros esportes, em maneira nenhuma eu fiz. Era um mero coadjuvante. E aí... Depois eu fui levando mais a sério, comecei a ver o povo correndo e aquela vibe boa de viajar pra correr, levantar cedo pra correr. Eu dizia, meu Deus, eu chegando às baladas, eu dizia, que povo louco é aquele? Deve ter alguma coisa de muito bom naquilo, porque um sábado pela manhã, de 4:30 da manhã, 5, você num bar, você num posto de gasolina, sempre pedindo aquela saideira interminável, e o povo passando de bicicleta, correndo, etc. Tem alguma coisa boa nisso daí. Vou experimentar, e é aquilo. Você não experimenta porque você não larga. Não tem coisa melhor. É minha terapia. E é aquilo, quando eu particularmente não corro, eu sinto falta daquela dor muscular, daquele cansaço e daquele sono que dá pós-treino. Rapaz, esse começo de Rodrigão me lembrou o meu começo. Eu cansei também de virar à noite em barzinho por aqui pro Natal. E
Quando eu tava amanhecendo o dia, 4h30, 5 horas da manhã, via muitos caras correndo. Eu digo, rapaz, são loucos. E eu dizia, e às vezes aqui com o só tava uma piada, dava vai. Teve um cara que disse, vem pra cá que tu não deixa mais. Em determinado momento lá. Eu obviamente, só fui vivenciar isso um tempo depois. E é mais ou menos isso. Se você experimentar, bicho, não para não. Uma curiosidade minha. Você é cardiologista, você é Sim. médico cardiologista. Quando você começou, você já era médico. Sim. Em 2015, você já era médico. Teve a sua profissão, o fato de você saber, de ter que cuidar da sua saúde, do seu coração, teve a ver também? Você meio que juntou o útil ao agradável? Ou foi de fato o prazer de correr mesmo? Não, Breno, foi o prazer mesmo, porque eu sempre fiz, né? Então a gente vê muito um consultório no dia a dia, aquele paciente que começa, como você bem falou, por ser diabético, por ser obeso, por estar hipertenso, pelo pai ou pela mãe ou pelo irmão ter tido um infarto recente. E eu não, como eu sempre gostei de esporte, então não, e hoje em dia eu levo muito isso pro meu consultório. E é legal, é interessante que muitas vezes a pessoa me procura e diz, liga lá pra clínica e diz, eu esqueci o nome dele, agora eu queria marcar uma consulta com aquele médico maratonista. E é legal porque assim, a gente acaba divulgando isso, difundindo isso, o vício do bem, né? Então vai só potencializando aquela vontade, aquela gana que dá de persistir nesse mundo maravilhoso que é a corrida de rua. Fazer aqui o nosso primeiro break comercial, não é um break comercial, é só uma pausazinha para o nosso patrocinador. Dá o joinha no YouTube, aproveita e dá o like, para você é de graça e para nós nos ajuda bastante. Vai começar a Festa do Esporte, está chegando a hora, falta menos de um mês, faltam poucos dias para a Meia Maratona do Sol Sicredi 2023. Dia 16 de setembro é hora da grande Festa do Esporte, o maior evento esportivo do Rio Grande do Norte. E você que gosta de esporte, que gosta de correr, ainda pode garantir a sua vaga. Lote extra, últimas vagas remanescentes, 21, 10 e 5 quilômetros. Qual é a sua prova? São quase 10 mil atletas esperados pelas ruas de Natal, cerca de 9 mil atletas esperados pelas ruas de Natal, cerca de 5 mil turistas esperados pela cidade. As inscrições ainda estão abertas, mas estão no finalzinho, estão acabando. Garante lá a sua vaga pelo meiadosol.com.br. A Meia do Sol tem um patrocínio da Sicredi, Instituto de Radiologia, Icato Seguros, Supermercado Nordestão, Holiday Inn Hotel, Selfie Academias e Café Santa Clara. A 96 FM é a rádio oficial do evento e a 96 tem ainda uma condição especial para você se inscrever lá no campo promocional. Insere 96 FM que você vai ter 10% de desconto. Tem pouca gente que sabe disso. Quem assiste aqui o programa sabe. 10% de desconto no campo promocional, bota o cupom 96 FM. Vem viver, vem sentir, vem ser Meia do Sol. meiadosol.com.br para você se inscrever. Rodrigão, você contou agora o começo. Agora, como é que foi desse começo? De fazer uma prova de 7,5 até chegar em ultras maratonas de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Como é que foi essa transformação? Porque é uma transformação. Breno, a gente começa sempre em brincadeira, né? E o que eu acho bom desse esporte, que eu sou uma delas, as pessoas procuram sempre se desafiar pessoalmente, seja para largar a medicação, seja para perder peso. E eu sempre fui assim muito competitivo comigo. Então eu sempre tive objetivos pessoais de brigar comigo, de querer fazer 10 quilômetros. Será que eu consigo? Depois eu fiz na corrida da PRF, que seria aquela minha transição para dizer, meu Deus, será que eu consigo fazer uma meia? Que foi aquelas 10 milhas da PRF, que era uma distância intermediária entre 10 e 21. Dava 16 quilômetros. 16 quilômetros. E aí eu chegava depois dos 10 morto e eu dizia, meu Deus do céu, como é que existe pessoa maluca pra fazer uma meia maratona? Quando você chega nos 10, você tá morto. Como é que o cara é como se fosse começar tudo de novo? Mas é aquela sensação de você terminar uma prova e dizer, caramba, melhorei meu tempo. Caramba, meu humor melhorou. Eu perdi peso. Minhas taxas diminuíram. Sabe? E aquilo vai gerando aquele vício do bem, aquela cascata que você quer sempre mais, aquela de conquista. Até fazer minha primeira maratona e ver que minha primeira meia maratona e ver que é possível. E aí aquilo, né? De meia em meia você vai querendo mais, depois você baixa seu tempo e depois fica difícil você baixar seu tempo. E aí, comigo, foi uma coisa um pouco diferente, veio a pandemia e aí eu já estava inscrito para fazer 2 maratonas. A primeira em Buenos Aires e a segunda no Rio de Janeiro. E aí a pandemia... Isso em que ano?
Isso foi em 2019 que eu me inscrevi para fazer a minha estreia em maratona em Buenos Aires em 2020. E aí em março de 2020 veio a pandemia. Aí não teve, jogou pro ano seguinte e foi jogando, assim como no Rio, mudava a data e cancelava, mudava a data e cancelava. E aí eu lá na assessoria que eu participo, tem um grupo bem bom e grande Lá de ultramaratonistas. Com o professor Marcos Gomes. Com o professor Marcos Gomes. Grande figura, gente finíssima. Trazê-lo aqui. Tem que trazer, vou trazer, já tá na minha lista já. E aí o foco dele, assim como na CB, que treina todo mundo muito bem, mas acaba enveredando mais pro triatlon, lá é mais de ultramaratona. Tem um grupo muito forte de ultramaratona. E aí é aquilo, né? Influência de amigos. E aí A convivência. E eu comecei a me sentir um patinho feio por querer fazer só meia e almejar só, entre aspas, uma maratona. E todo mundo falando, não, vai ter uma ultra, porque ultra a pandemia tá liberando, porque é aberto, vai ser lá no Caique, enfim. E eu comecei a ver que ou era isso ou não era nada. E como eu já lhe disse, o esporte para mim, esse esporte em particular, é minha válvula de escape, é uma grande paixão que eu tenho. E aí resolvi tentar despretensiosamente. E aí deu certo. E aí já fiz minha 7ª ultramaratona, e depois da minha 5ª ultramaratona é que acabou a pandemia, e aí eu pude sim fazer minha estreia em maratona. Então, meu caminho, mais ou menos, esse é uma coisa meio atípica. Depois de 5 ultras, você fez uma maratona. Depois de 5 ultras, eu fiz minha primeira maratona ano passado. Agora vale ressaltar que as outras maratonas que tem ultramaratona que você, de uma cidade a outra, em São Paulo, por exemplo, tem uma que é muito grande, não sei se são 200 km, 120 km, que você vai de uma cidade a outra, mais de um dia de prova. E tem ultramaratona em trail, por exemplo, que você percorre muito trilha e tal. As ultramaratonas que o Rodrigo faz, elas são 90% delas foram no Caique, numa pista de atletismo de 400 metros, rodando. A cada 2 horas, inverte o sentido do giro. Isso. Bicho, além da distância, de não sei quantas horas, de não sei quantos quilômetros, tem o psicológico de você estar girando no mesmo espacinho pequeno. Então, assim, eu admiro demais quem faz isso, porque, eu treinando para uma maratona, já é um desafio para a cabeça você fazer um treino de 2 horas, de 2 horas e meia, de 3 horas, percorrendo a cidade, saindo pelo percurso variado. Imagine muito mais horas que isso no mesmo percurso. Eu reputo que é muito mais difícil para a cabeça do que para o corpo. Claro que é muito difícil para o corpo, lógico que é muito difícil para o corpo, mas para a cabeça, para o psicológico, torna você muito mais forte. Isso. Mas é aquilo, a gente treina lá toda semana, então assim, já é a nossa casa, digamos. E a gente sabe que corredor ajuda corredor. Então, um estimula o outro. No dia da prova, é aquele som alto, é o povo gritando, são as hidratações, os lanches lá, familiar vem, vai embora, depois de 3, 4, 5 horas vem de novo, vai embora, no outro dia volta, vem. Então, incrivelmente, quando você prepara a cabeça, fica menos difícil. Então é como você sair de casa para fazer um treino de 10 quilômetros. Quando chega no 9,5, você não tem energia para passar dos 10. Então a gente se trabalha muito isso mentalmente para aquela distância. Então torna-se um pouco menos difícil porque você sai de casa programado para fazer aquilo. Mas claro, são horas exaustivas de treinamento, o professor é muito experiente, ele sabe trabalhar aquilo com a gente, e os amigos, né? Então assim, é como eu admiro demais olhando de fora, não faria também, aí eu já acho uma loucura inversa, um meio Iron, um Iron full, porque eu já acho loucura demais você ter que treinar todos os dias, dois turnos, digamos assim. Então é aquilo, cada doido com sua mania, não é meu foco, volto a dizer, meu foco não é ultramaratona, eu fui assim, me senti obrigado, entre aspas, a fazer, porque foi na pandemia. Então, ou era isso ou não era. E aí eu criei algum gosto e esse ano eu já fiz mais 2. Mas é aquilo, toda ultra que você faz, você diz que é a última e eu pretendo não fazer mais ultra. Pretendo focar só em maratona mesmo. Agora, como é que foi esse passo a passo das outras? A primeira tinha quantos quilômetros ou quantas horas? Como é que foi a sua progressão dentro das outras? Porque eu sei que elas variam também, né? Isso. Oficialmente, ultramaratona tem a distância de 100 km e 24 horas, que inclusive dá até índice para a seleção brasileira, disputar mundial, etc. E tem algumas, digamos assim, extraoficiais, que são 12 horas e 6 horas. Eu comecei fazendo a basicona de 6 horas. Então é aquilo.
Tem hora para começar, tem hora para terminar. Quem faz a maior distância, obviamente, ganha. E eu já fiz 4 de 6 horas, fiz um agora de 50, que teve em Natal esse ano. Ano passado, De 100, 50 quilômetros. 50 quilômetros. Ano passado, 100 quilômetros e ano retrasado, 24 horas. E tem uma outra distância extraoficial de 12 horas. Então, tem para todos os gostos, para todos os loucos. Eu pretendo parar, embora eu esteja com aquela pulga atrás da orelha para fazer até 12 horas, já que eu nunca fiz. Mas tem todas as distâncias, né? É uma loucura maior do que a outra. Você já fez a de 100 quilômetros, você disse, e a de 24 horas. Fiz a de 100 quilômetros. Estreiei na de 24 horas. Que, incrivelmente, a pessoa acha que é mais difícil, mas o professor, ele diz que é mais fácil. Porque você não tem responsabilidade. Você caminha, você trota, você senta, você descansa. E quando pensa que não, passou 24 horas. Já as outras não, os ultramaratonistas dizem que de 100 quilômetros abaixo são provas velozes, que qualquer descuido você perde. Você perde porque índices são conseguidos por poucos minutos. Então, todo mundo fala que até 100 quilômetros são provas velozes, são provas de velocidade que você não pode deixar o cachimbo cair. Pra você ter uma ideia, o cara tá falando de uma prova de 100 quilômetros, ele tá falando de uma prova veloz. 100 quilômetros correndo, meu amigo. Eu tô treinando para uma maratona de 42 quilômetros e eu sinto, vou fazer a minha terceira maratona, a dificuldade que é. E a gente falar em velocidade numa maratona, claro, tem os caras velozes de maratona, eu não sou veloz, eu me desafio, tô tentando melhorar o meu próprio tempo de maratona, mas você falar assim pro cara, até 100 quilômetros é uma prova rápida, é impressionante como é algo além do, não vou dizer além do normal, não é isso, mas além do básico, além do que maratona já é pouca gente que faz, e ultra é menos ainda. Eu admiro, uma vez eu fui fazer uma matéria lá numa competição que teve aqui no CAIC, tem gente do Brasil todo, Ano passado. ultramaratona do Brasil todo, fui fazer uma matéria lá pra TV, e a prova era de 100 quilômetros e tinha de 24 horas. Isso. Eram as duas, e eu fiquei impressionado com o clima lá, com os caras. Como tem gente do Brasil inteiro, e tinha gente da seleção brasileira lá buscando índice pro Mundial, como levam de fato muito a sério. Não é ultramaratona pra fazer de qualquer jeito, não. É pra fazer sério mesmo, assim. Tem muita gente treinada pra isso. Muita gente, eu fiquei de bobeira, eu fiquei, porra, tem um mundo além de maratona, que eu passei a conhecer melhor ali. Passei a seguir vários ultramaratonistas de outros estados, conheci muita gente. É impressionante como esse mundo é bacana também, bicho. É bacana. Agora vale salientar, né, que prova veloz que a gente fala é um pace bem elevado. Né? Por exemplo, o melhor do Brasil hoje, de 24 horas, que dá índice para a seleção, vai ter um Mundial agora. Se eu não me engano, ele fez 246 quilômetros. Então, se a gente fizer uma matemática mais ou menos rasteira, ele faz um pouco mais de 10 quilômetros por hora. Né? Então, assim, que talvez uma prova de 10 quilômetros, uma meia maratona, já seja um pace, digamos, razoável. Então, mas aí esses caras são super-homens, entendeu? Que eu, particularmente, por ser distância que eu nunca foquei na minha vida, eu fui, entre aspas, obrigado, volto a dizer, a fazer. Eu sou um cara que leva na brincadeira, eu não busco pace, eu busco aquele objetivo inicial que a gente falou, de concluir, de tentar me encaixar ali em, quem sabe, uma faixa etária, e satisfação pessoal de dizer, poxa, eu fiz algo de diferente, como você estava falando agora há pouco, eu me superei. Então, cada um tem sua superação. Então, se eu chegar no final da fila, digamos, mas eu fiz 100, eu posso encher a boca e dizer pra mim e pros meus filhos que eu corri 100, sem vaidade de dizer pra ninguém. Mas são objetivos pessoais, que às vezes a gente vem em assessoria que tem aqui em Natal, que bate palma pra quem conseguiu correr 1 quilômetro sem parar. Poxa, isso aí é uma superação gigantesca, sabe? Então cada um tem sua satisfação pessoal. Só aquela pessoa sabe O que teve que superar para chegar ali. Isso. Então a ultramaratona tem muito disso também, de você querer ser um pouco a mais, que é uma superação não comum, a gente não vê em todo mundo por aí. Uma pergunta que obviamente você deve ter respondido já bastante, mas o meu papel aqui é fazer você responder para que as pessoas ouçam e assistam também.
muita gente pensa que você precisa abdicar da vida para ser ultramaratonista. Não, eu vejo que você vive normal, trabalha normal, tem a sua vida com esposa, com filho, curte a vida, final de semana, normalmente. Normalmente. Por exemplo, um cara que pra mim sempre foi referência, Gustavo Medeiros, que é lá do Carne. Ele já foi da seleção brasileira, ele é o vocalista da banda Show Real, que até dia desses tocava no Real Botequim, é de Jardim de Seridó, bebe cachaça todo sábado, é tocando e bebendo. Então é você saber separar. Então quando tem que treinar, e também curtir a vida, né? Até porque a gente, graças a Deus, não vive do esporte, a gente não vive disso. Então, quando tem que treinar, ser disciplinado, porque eu acho assim que tudo na vida, o segredo é disciplina. Então, se você tem a disciplina para treinar, não vai ser tão difícil para você. E fazer o que você gosta, né? Triste é aquele que faz algo por obrigação. Então, seja correr por obrigação, seja nadar por obrigação, seja deixar de comer aquela torta, aquele brigadeiro no aniversário que tá lindo, mas acha que amanhã vai ter que se matar numa academia. Esse sim é uma pessoa infeliz. Mas a gente, quando faz gostando, com carinho, torna-se fácil. Essa frase ficou bacana. Cato, já dá o asterisco aí, porque isso dá um corte bacana. E vou aproveitar essa frase muito massa para mais um recado comercial para você. Uma notícia maravilhosa para os amantes da corrida de rua. O Circuito Sesc de Corridas lançou o primeiro lote de inscrições para a etapa Mossoró, que será no dia 7 de outubro. 7 de outubro, tá perto já, viu? O evento conta com categoria adulto, 5 e 10 quilômetros, caminhada, categoria infantil, atrações para toda a família com diversos serviços do Sesc e parceiros, além de atração musical. Então cuide, as vagas são limitadas, não vão durar muito tempo. Se inscreva no sescrn.com.br, sescrn.com.br, Circuito Sesc de Corrida em Mossoró, dia 7 de outubro. Rodrigão, o que é que foi mais difícil? Semana passada eu entrevistei Gugu, e Gugu tinha feito ultras em serra, trail, e só depois de 2 ultras, ele já tinha feito 70.3, provas de triatlo, meio Iron, né? Já tinha feito 3, meio Iron. Só depois de 3 meio Iron e de 2 ultras em serra, ele fez uma maratona. E ele disse, Breno, a maratona foi muito mais difícil do que os outros, tanto o 70.3 quanto as ultras que eu fiz. E a gente tem uma imagem, ele disse sim, a gente tem uma imagem ao contrário. Eu vou perguntar para você. O que foi mais difícil? As suas ultras ou as 2 maras que você fez? Rapaz, eu concordo com ele. Sem sombra de dúvida, maratona. Porque para mim, maratona é meio que o divisor. Ultra, como eu nunca fui de almejar ultramaratona, então eu levava, entre aspas, um pouco na brincadeira. Mas maratona é aquilo, né? Tem uma frase que diz mais ou menos assim: quer ser feliz, vá correr. Quer viver melhor, faça uma maratona. Algo assim. Então, assim, é o objetivo número 1 de dizer, poxa, eu sou maratonista, parece que você é um pouco diferente dos demais. E eu, Rodrigo, eu levei mais a sério meu ciclo de maratona. Então, por levar mais a sério, você se cobra mais. Você quer o melhor resultado do que correr 5 e 10 e 21. E uma ultramaratona. Então, eu me cobrei muito mais. Para mim, foi o ciclo bem mais difícil. Não desgastante, que o da ultra é mais desgastante, os tiros são maiores, a rodagem é maior. Mas por eu não senti em mim tanta responsabilidade como eu sinto pessoalmente em fazer um tempo bom de maratona. Então, para mim, maratona é indiscutivelmente a mais difícil de todas as distâncias. Seus filhos, sua esposa, apoiam, assim, eles acham massa isso aí? Rapaz, é outra frase, né? Eu sou encantado nesse mundo de corrida que eu adoro frases. E tem aquela frase bem tradicional, quem corre sabe, que diz que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, lá em casa, minha esposa nunca gostou de parte aeróbica, sempre gostou de academia. Hoje ela corre por minha causa. Já obriguei, entre aspas, a fazer meias maratonas, já fez algumas, vai fazer outra na Meia do Sol. Meus filhos praticam esporte. Um deles faz futebol e faz natação, e o outro, além disso, tá no Carninho, um projeto social do Carne, ou seja, faz 3 modalidades, se destaca nas 3. Então, eles chegam em casa, quando eu chego da corrida, diz, papai, e hoje ganhou o troféu? Aí eu digo, não ganhei.
Aí ele fica triste, me abraça, como se fosse uma derrota não ganhar troféu. E quando eu ganho o troféu, ele me abraça, me beija. Então ele é um cara bem competitivo, já ganhou troféu na natação, se destaca no carninho, jogam muito futebol. Então, assim, eu sei que tem um dedo meu ali. É o vício do bem, né, Breno? Eu acho que o esporte é o divisor de águas pra tudo. Tira você de uma depressão, tira você de remédios, lhe veste melhor, melhora a sua autoestima. Então, lá em casa, a gente sabe, quando é aniversário meu, acho que 95% dos meus amigos me dão roupa de corrida, que eu digo, caramba, todo mundo me dá roupa de corrida, ninguém me dê roupa de corrida, mas todo mundo só dá roupa de corrida, que diz, é atleta, corrida. Mas é engraçado, mas o exemplo arrasta mesmo. É engraçado, você falou isso agora e a gente fica de fato Estigmatizado. Bom, rapaz, eu pensei que não ia sair, estigmatizado. Saiu. Não corte não, deixa o erro aí, que tem que ser real. A gente fica de fato estigmatizado. Eu vou fazer esse trava-línguas umas 10 vezes quando chegar em casa como tarefa de casa. Todo mundo te vê, corredor. O presente tem que ser relacionado à corrida. No consultório, as pessoas te relacionam a isso também? Teus pacientes, eles acabam sempre levando temas ou com eles ou com você relacionados à corrida também? Sim, quando sabem que eu sou corredor, total. Doutor, o senhor é um exemplo. Comecei a correr, viu? Às vezes eu nem pergunto, tô correndo. Passei por você, dei um oi, gritei, vi você participando de tal prova, passei no carro, gritei seu nome. É bacana, porque você tá divulgando coisa boa, né, rapaz? Então, assim, me enche de orgulho, dentro das minhas limitações como corredor mediano, você saber que tá sendo referência para alguém, que aquilo ali, sim, divide, é o divisor de águas muito grande, e longevidade, né? A gente sabe que quem treina é menos hipertenso, é menos diabético, é mais magro, é mais feliz. Indiretamente, por se preocupar com isso, ele se alimenta melhor, ele dorme mais cedo, levanta mais cedo. Então, indiretamente, eu sei que eu tô tocando nas pessoas e sei que estou estimulando, assim como você com o seu canal, com praticar, pessoas. E não só falar. Em consultório é fácil você falar, faça isso, faça aquilo, emagreça. Mas imagina você, um médico, meu paciente entra no consultório, eu obeso, com cigarro, sabe? Você tem que ser vitrine também, né? A gente que lida com o público tem que ser vitrine. E eu acho massa quando você escuta alguém dizer que começou por sua causa, que eu ajudei você a performar. Eu acho muito bacana. Isso, eu ganho meu dia. Obviamente você tem como receitar para a pessoa, prescrever, treine. Você é a prova viva do efeito disso. Você tem elementos para chegar para o cara, eu faço assim, comigo acontece isso, comigo funciona dessa forma. Eu estou dizendo, não estou só prescrevendo da boca para fora. Eu faço. Não, e é interessante, agora eu dei uma pausa no meu consultório pra gente gravar, vou já voltar pra lá. Engraçado que no consultório, uma das primeiras perguntas que eu digo, e aí, como é que tá as corridinhas, como é que tá os treinos? Doutor, não tenho tempo. Digo, como assim você não tem tempo? Né? Aí sempre dizem, Natal é uma cidade que ou chove ou é muito sol, aí chega final de ano, são as confraternizações, tá muito quente, e quando em março começa a chover, é chuva, a desculpa é da chuva, aí vocês sugerem uma academia, mas a academia é longe, não vai pra praça porque é perigoso, porque tem um filho doente, a esposa tá precisando de você, papai tá doente, mamãe tá lá em casa, e prioriza os outros, né? Mas na verdade a gente sabe que é desculpa, é preguiça. Então quem quer faz. Eu levanto muito cedo, não tenho hora para chegar em casa, mas faço. Então muitas vezes eu digo, poxa, então quer dizer que só quem faz atividade física é quem não trabalha? Não, eu sou exemplo disso. Eu trabalho muito, mas jamais eu perco um treino, jamais. Eu sou um cara disciplinadíssimo, eu já cheguei atrasado em casamento, quase perco avião, por um mero treino, sabe? E eu acho que tudo na vida é a disciplina e ser exemplo. Então, muitas vezes, quando eu falo isso para os pacientes, doutor, não é desculpa não, é preguiça minha mesmo, eu não vou mentir não, é preguiça. E sai de lá, eu sei que toquei aquele preguiçoso, entre aspas, que ele enxergava que não fazia só porque ia cuidar da mãe, do filho, ou porque trabalhava muito, mas eu sei que eu toquei o coração dele e ele vai sair daqui sabendo que a preguiça amanhã pode ser melhorada e aqueles antihipertensivos, antidiabéticos, podem ser deixados de lado. E é verdade, é hora de falar do nosso novo parceiro comercial, vou falar da Gouveia Engenharia.
durante o comercial. Aproveita e dá o like no vídeo, dá o like no joinha. A Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia e mais de 1.000 obras executadas com êxito. A Gouveia atua em projetos eólicos e solares, construindo e montando subestações de energia elétrica, redes de média tensão, linhas de transmissão, realizando montagem, manutenção e comissionamento de usinas fotovoltaicas. É a Gouveia Engenharia, por exemplo, que é responsável pela rede e pela iluminação do Carnatal há mais de 20 anos. E você também pode ter um seguro, um projeto seguro de energia solar na sua empresa ou na sua casa. Basta entrar em contato com a Gouveia, que eles cuidam de tudo para você, desde a instalação até o principal, que é o serviço de suporte completo no pós-venda. São poucas empresas que fazem isso, a Gouveia faz para você. Com a Gouveia você não fica desamparado. Quer saber um pouco mais? Liga para o 3231-6059, 3231-6059. A Gouveia Engenharia tem sempre uma solução inovadora para você. Rodrigão, nosso programa está terminando, está chegando ao fim, está quase acabando, nosso tempo está se esgotando. Eu queria só fazer só mais uma pergunta. 2 maratonas, 7 ultras, ultra com 100 km, ultra com 6 horas, com 12 horas, ultra com 24 horas. Falta você fazer o quê? Tem mais algum objetivo? Rapaz, quais são os seus próximos objetivos? Meu objetivo pessoal é fazer o índice de Boston. Que ano passado, a minha primeira maratona, eu bati na trave. Muito pela minha inexperiência de nunca ter feito maratona. Apesar de já ter feito ultras, mas você fica naquela, poxa, quanto é que eu tenho que fazer? Eu nunca fiz. Sempre é bom você fazer a primeira para você saber no que é que errou, se faltou muito, se você se doou demais nas primeiras distâncias. Então eu bati na trave, fiquei por 59 segundos. Porra. Mas o meu objetivo é fazer o índice de Boston. E se Deus quiser, próximo ano em Porto Alegre eu farei. Você vai fazer Porto Alegre ano que vem para buscar o índice para Boston em 2025. Em 2025. Esse assim, é meu objetivo pessoal. Então eu quero focar, terei o pé das distâncias pequenas. Esse ano eu corri quase nada de prova, mas para focar nessa distância, que é o famoso bichinho da maratona, né? Então enquanto eu não fizer o índice de Boston, eu não sossego. Aí depois que fizer Boston, agora eu quero fazer as outras majors. Aí a gente vai pensar por aí. É isso aí. Corredor é uma desgraça. Mas quando a gente pensa que cumprir um objetivo, sempre aparece outro. Eu queria agradecer demais meu amigo Rodrigo Medeiros, mais conhecido como Rodrigo Cardio. Tá lá o Instagram dele, Rodrigo Cardio, que é maratonista e ultramaratonista. Muito obrigado, bicho, ter aceito o convite. Amigo, obrigado a você. Estamos aí para qualquer dúvida sobre cardiologia, sobre esse mundo maravilhoso de correr, né? E vamos se encontrar por aí. Vamos viajar bastante, vamos curtir, porque pra mim não tem coisa melhor do que viajar e correr. Fazer as 2 melhores coisas da vida. É porque muito obrigado. A gente faz as nossas provas, cumpre nossos objetivos e ainda faz turismo. E ainda faz turismo. E ainda tem a gela depois. Pois é. Que é o mais importante. Obrigado, Rodrigão. Obrigado a você que assistiu, você que nos ouviu. Até a próxima terça, até o próximo programa. Valeu. Obrigado. Oferecimento: Meia Maratona do Sol Sicredi está chegando. A maior corrida de rua do Nordeste. Vem viver, vem sentir, vencer. Inscreva-se meiadosol.com.br. Gouveia Engenharia, uma empresa com mais de 30 anos de atuação no mercado de energia.